Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um programa Imóveis e Design direto dos estúdios O Presente. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site e também através das nossas redes sociais. Programa que tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon. E hoje estamos com ela, Sara Tomé, para falar um pouquinho sobre desocupação de imóveis. Um momento crítico, digamos assim, Sara? Dependendo da situação, né? Mas é uma situação que vocês também trabalham dentro da Activa e você quer trazer essas soluções, digamos assim, de desocupações, né? Primeiramente, um prazer te receber mais uma vez aqui. Um prazer é meu novamente estar aqui para passar uma informação bem importante, né? Quando a gente fala a questão aí da desocupação, é sempre um pouco delicado, né? Porque envolve bastante a questão financeira da parte que está pedindo a desocupação, né? Então é uma situação assim delicada que às vezes ela é tranquila, mas às vezes ela é meio conturbada, né? Sara, quais que são os principais tipos de desocupação, dá para se dizer assim? Então, existem, na verdade, eu coloquei tipo, mas pode ser... Formas de desocupação, né? Ou por que está acontecendo a desocupação, né? Então, assim, nós temos por contrato, por prazo determinado, que é difícil acontecer. Então, a gente trabalha no mínimo de 1 ano, sempre o prazo do contrato, né? Então, chegou no final ali desse 1 ano, a gente conversa com o locatário e, obviamente, se o proprietário também tem interesse em renovar. Então, se uma das partes não tem interesse em renovar, a gente chama de prazo determinado, né? Então, terminou 1 ano de contrato, a pessoa desocupa, né? Prazo indeterminado, né? Quando a pessoa ela deseja ficar mais do que o prazo mínimo, no caso sempre de 1 ano. Aí nesses casos normalmente ela tem que fazer o aviso prévio de 30 dias, né? Até por questão do proprietário se organizar e a gente mesmo se organizar ali, né? Aí nós temos também por inadimplência, né? Se o inquilino não está arcando com as suas obrigações, né, financeiras, a gente também pode solicitar a desocupação. Temos também a desocupação, às vezes, pelo imóvel vendido. Então, dependendo da situação, se a pessoa que comprou, ela comprou para uso dela ou ela comprou para investimento, a gente pode manter o inquilino no imóvel, né? Caso a pessoa que adquiriu o imóvel não queira continuar com este contrato, a gente tem que dar um prazo, né? Esse prazo é de 90 dias, né? Claro que também eu sempre falo, a gente tem que ter o bom senso, porque nem sempre ele consegue encontrar um imóvel nas mesmas condições em 90 dias, né? Mas normalmente é nesse prazo aí, né? Deixa eu pensar, a gente tem também... eu acho que tem mais alguns casos, agora não me recordo, mas se eu lembrar eu vou comentando. Mas né? Os mais usuais, digamos, seriam esses daí que você acabou de citar. Seriam esses aí, E existem formas diferentes de desocupação referente a imóvel e a salas comerciais? Não, as regras são as mesmas, né? Normalmente a desocupação, por exemplo, de comercial, ela acontece... Por exemplo, ou a pessoa está buscando uma sala em outra localização, né? Ou ela está buscando uma sala maior ou uma menor, né? E no imóvel residencial, acontece a busca ou por um outro imóvel também maior ou menor, ou às vezes acontece mudança de cidade, né? Ou mudou de emprego, ela precisa... uma localização mais próxima do emprego, nem sempre ela consegue achar algum imóvel naquela localização, mas são esses os pontos. Lembrei de mais um motivo de desocupação, por uso próprio do locador, né? O locador ele também pode pedir a desocupação, né? É mais raro, mas acontece também, né?
é mais comum o locatário pedir a desocupação. Uhum. E falando em prazo legal para desocupação, qual que é o período mínimo a partir do momento do pedido para desocupar o imóvel? Se for um pedido do locatário, 30 dias, né? Uhum. Ele tem que fazer o aviso prévio dos 30, né? Se ele estiver dentro do prazo de 1 ano, o primeiro 1 ano ali de contrato, ele não tem necessidade de fazer, não é obrigado a fazer esse aviso, né? Mas é bom fazer, até por questão de organização. A mesma coisa o proprietário, né? Depois de 1 ano de contrato, ele precisa fazer o aviso para o inquilino, né? Dentro de 1 ano não tem necessidade. É claro que se houver o pedido de desocupação antes do término do contrato, vai existir a multa, né? De ambas as partes, tá? Então, se o inquilino pedir, ele vai pagar a multa pro locador, né? Se o locador pedir, ele tem que pagar a multa pro inquilino. Em todos os casos tem multa, não tem uma negociação no meio disso aí? De não pagar multa? Pode haver negociação, né? Assim, dependendo qual é o motivo da desocupação, né? Então, por exemplo, se o locatário pedir a desocupação por mudança de cidade, ele foi transferido. Então, vamos dizer assim, ele trabalha na UniOeste, né? Ele é professor. Ele foi transferido para a UniOeste de Toledo. Aí sim, essa multa pode ser perdoada, né? Isso está na lei do inquilinato. E em relação ao prazo de saída, também pode se negociar também? Pode. Assim, tem pessoas que, por exemplo, ela faz lá o aviso prévio de 30 dias. Passou os 30 e ela não conseguiu sair. Ela viu que não deu para sair. Vai passar alguns dias ali. Não tem problema nenhum, tá? A gente sempre fala, é melhor você fazer o aviso do que não fazer e depois você ter que pagar mais 30, né? E sair e não ter feito, e aí a partir dali você tem que pagar mais 30, né? E Sara, em questão de inadimplência, como que funciona isso daí para desocupação? Existe pedido, chega-se a existir um pedido judicial para liberação do imóvel, isso tudo aí? Explica um pouco para a gente esse formato aí de inadimplência. Chega se o locatário não colaborar, né? Então, se o locatário deixa de pagar o primeiro aluguel, se ele já deixa de vencer, já é um motivo para pedir essa desocupação, né? Esse despejo, no caso. Claro que a gente tenta sempre conversar e tentar dialogar com ambas as partes, porque a gente sabe que pode acontecer uma certa dificuldade por parte do locatário, né? Mas se a gente vê que é recorrente, a gente pede o despejo daí, né? Sim. E aí, claro, vai depender do locatário, né? Se ele não quiser virar uma bola de neve, ele cumpre as suas obrigações conforme contrato, senão ele vai ter uma despesa alta ali, né? 1 ano de contrato, o inquilino vai entregar o imóvel. Existe algumas etapas, algum passo a passo ali, um checklist, digamos assim, que ele tenha que fazer para entregar esse imóvel em perfeitas condições, para que não gere multa para ele, alguma coisa nesse sentido? Isso. O ideal, né, é que o inquilino ele tenha bastante em mente o conhecimento tanto do contrato quanto da vistoria. Então, quando ele for fazer essa desocupação, é importante ele fazer um checklist da vistoria, né? E dos prazos de contrato também, né? E quando ele faz essa entrega do imóvel, é necessário ele ter esse conhecimento, porque vai mexer com o bolso dele, né? Sim. A gente sabe que hoje uma desocupação ela não é barata, né? Mas a gente também não pode deixar de cobrar o que ele pegou no imóvel, como ele pegou esse imóvel. Então, é necessário que ele tenha esse conhecimento, né? Então, a obrigação dele é entregar o imóvel nas mesmas condições que ele pegou. Né? Ele não precisa necessariamente estar em perfeitas condições. Ele tem que estar na mesma condição que ele pegou, né? Então, por isso é importante a leitura da vistoria e também se ele fez uma contradição lá no início do contrato, né?
Então, o ideal é que ele nos entregue já da mesma condição que ele pegou, né? Caso ele não tenha entregue na mesma condição, pela lei do inquilinato, o aluguel continua correndo até esse imóvel estar nessas condições, né? E aí a gente propõe, né? Quando ele entrega a chave, a gente faz um termo de entrega de chave, né? E aí a gente vai até o imóvel, faz aquela vistoria, né? A gente tenta tirar a foto para fazer a comparação, porque às vezes a gente vai no imóvel e, por exemplo, pintura, né? A gente não sabe, dependendo o tempo que esse locatário estava no imóvel. Então a gente tira a foto do imóvel como ele está e a gente faz uma comparação com a vistoria de entrada. Então a gente faz uma vistoria de saída, né? E aí a gente já vai identificando o que tem no imóvel, o que precisa ser feito, o que já tinha, o que não tinha, né? E a gente vai identificando. E aí a gente passa pro locatário, tem essa situação, tem que pintar a tampa do vaso, chuveiro, capinha de tomada. A gente vai elencando a vistoria final e a gente passa para ele. E aí a gente coloca para ele, qual é a sua decisão? Você vai querer fazer? Você quer contratar alguém para fazer? Ou quer que a gente faça essa parte? Né? E aí a gente depende de prestadores, né? A gente sabe que uma situação bem complicada hoje, a gente às vezes não consegue logo, então a gente coloca também, que a gente vai atrás, mas a gente depende deles, então esse prazo corre ainda até finalizar aí todo o processo de manutenção do imóvel, né? Se ele quiser, ele pode fazer por conta dele, a gente até agradece, né? Que a pessoa mesmo vai, até porque ela pode negociar valores, né? Sim. A gente não fica negociando o valor, até porque não é o nosso papel, né? Nosso papel é manter o imóvel na mesma condição, né? E Sara, a gente já citou também isso em outros programas, né? Mas como esse é específico sobre esse fato, vamos ressaltar novamente. Um exemplo da sala de vocês, é uma sala alugada. Vocês estão fazendo uma revolução dentro da sala e certamente vai ficar bem melhor do que estava, né? Sim, sim. O que acontece nessa situação? Digamos que amanhã depois vocês querem mudar de sala. Vocês vão sair de lá ou vencer o contrato de vocês, o proprietário quer a sala. Vocês vão ter que deixar a sala como ela estava antes, vocês entregam ela do jeito que está, há um acordo entre vocês e o dono da sala. Como que isso procede? Porque a gente tem outras salas aqui em Rondon que também acontece isso, né? Muitas vezes você pega ela só o quadrado ali e acaba criando partições, enfim, né? Como que isso acontece? Então, nós, enquanto locatário, a gente tem que comunicar à administradora, que é nós nesse caso, né? Então, o que a gente vai fazer? A intenção não é sair, né? Óbvio, né? Mas caso acontecesse, com certeza a gente vai conversar com o proprietário, né? Para ver o que ele quer, né? Por exemplo, vamos pegar a questão de iluminação. A gente fez uma iluminação muito melhor do que era. Mas ele pode querer voltar o que era. Então, se ele falar para nós, não, a gente quer como estava, a gente vai ter que voltar, né? Questão então como o proprietário quer que fique a sala, vocês vão ter que deixar a sala. Exatamente, como ele quer. Se a gente pegou assim, tem que ser assim. Se ele falar que quer daquela forma. Se ele falar, não, pode deixar assim, a gente vai deixar, né? Normalmente, uma situação dessas, ela acontece mais no comercial, né? Num imóvel comercial, de mudanças. No residencial, dificilmente acontece mudanças drásticas, né? Então, por exemplo, lá a gente fez alterações de parede. Ali não tinha parede, era uma sala sem parede. Então, a gente fez essa alteração, né? Então, isso também é algo que a gente iria conversar com o locador, né? E aí a gente define. Se ele falar que não quer parede, a gente tem que tirar tudo, né? Tá lá na vistoria como que era. Então, se ele falar, não, eu quero como estava, beleza, a gente vai fazer e vai entregar como estava. Entendi. Né? Então, sempre existe um acordo, um diálogo entre você, o locador e o locatário. Pode que a existir. coisa... E ele pode falar, por exemplo, assim,
vamos dizer, no banheiro, né? No banheiro não tinha móvel, né? Vamos dizer, não tinha balcão, tinha só a bancada lá. Eu, como locatário, mandei fazer um balcão de madeira. E no final eu falo lá pro proprietário, olha, eu quero deixar e quero negociar o valor. Ele pode falar, beleza, vamos negociar, ou ele pode falar, não, eu não quero negociar. Você fez porque você quis. Sim. Então fica a critério dele, do locador, né? E aí não compensa eu tirar esse móvel, vamos supor, né? Não compensa eu tirar esse móvel. Então, tá, beleza, ele não quis negociar o valor, mas eu vou deixar. Então, eu vou perder, né? O locatário perde, no caso. Em caso de desocupação antecipada, quais as multas que são aplicáveis nessa situação? Então, a multa ela pode ser cobrada até o valor do contrato total. Tá? Eu posso cobrar. Pode ser. Pode, não quer dizer que eu vou fazer essa cobrança, né? Então, pode ser cobrado 10% do valor proporcional ao término, eu posso cobrar 3 aluguéis. Então, eu posso definir esse valor. Por lei, a gente pode cobrar, então, até o valor total do contrato. Sempre se paga multa se sair antes da finalização do contrato? Aí vai depender, né? Por exemplo, que eu coloquei a questão. Se a pessoa ela é transferida, ela legalmente não precisa pagar. Mas não é, por exemplo, assim, ó, eu moro em Rondon, trabalho na Unioeste. Por exemplo, se eu sou PSS, né? Processo seletivo. Terminou o meu processo seletivo lá na Unioeste. Acabou o contrato. Eu vou voltar para minha cidade de origem. E não deu 1 ano de contrato, ela tem que pagar a multa. Ela só é perdoada da multa quando ela é transferida para o mesmo emprego. Porque não é uma questão dela. Sim, entende? Sim. Não dependeu dela, né? Entendi. Existe só essa questão da multa contratual ali, ou existem outros tipos de multas que o inquilino acaba pagando também? Não, seria só multa contratual. É claro que daí ela tem que ver a questão de valores que competem a ela, né? Questão de água, luz, tudo isso tem que deixar em dia, porque isso são custos de utilização do locatário, né? E Sara, existem situações de que o inquilino não quer sair do imóvel, da casa ou da sala comercial? Existe alguma situação em relação a isso? Existe a resistência, né? Às vezes a gente, por exemplo, pede a desocupação por inadimplência e a pessoa, ela vai, ela não sai, não tem jeito, e a gente tem que acionar o jurídico. É uma situação chata, mas é necessária, né? Em alguns casos ela é necessária, né? Mas em situações, por exemplo, de que eu sou proprietário da sala, eu estou precisando da sala, mas o cara continua pagando e eu preciso da sala, e o cara não sai da sala. Aí é o jurídico. É o jurídico, né? Mesmo que acaba sendo acionado. A gente precisa. Claro que a gente, que nem eu falei, existe o bom senso, né? Se a gente percebe que a pessoa realmente ela está procurando e ela não está encontrando, é uma situação, né? A gente entende e a gente sempre deixa isso bem claro, né? Na verdade, isso acontece quando o locador, ele pede, né? E aí também ele tem que ter essa compreensão, né? Não estar encontrando. Ela está colaborando, né? Mas ela não está encontrando, é uma situação. Agora, se a gente percebe que esse locatário, ele está resistente e não colaborando, aí sim a gente... Mas nunca aconteceu. Nesse caso aí nunca aconteceu. É mais por inadimplência mesmo, né? Existem muitos casos de inadimplência em relação... Muitos não, mas existe, né? Mas aí já tem que solicitar a saída da pessoa do imóvel. Já. Tem que solicitar, né? A gente tenta negociar, tenta dar um tempo para o locatário, né? Mas quando a gente vê que não dá.
e acontece mais em salas comerciais ou residenciais? Eu acho que não tem, assim, os dois, né? Não tem, assim, mais num e no outro, né? Sim. Talvez pelo fato da gente ter mais imóveis residenciais, então a porcentagem de comercial é maior, né? Por causa da questão de números de imóveis, né? Hoje a gente administra muito mais imóveis residenciais do que comerciais. Sim. Então, comparando a porcentagem ali, eu acho que é mais comercial. Legal. Sara, dicas aí para os proprietários, dicas para os locatários, para não cair nessa saia justa, digamos assim, né? O que você diria para eles, para quem está locando o seu imóvel e para quem está com o imóvel ali, trabalhando com o imóvel, né? Ou alugou uma casa, enfim. O que você diria para esse pessoal hoje? Primeiro, para o proprietário, obviamente, a gente sempre indica uma administradora, né? Principalmente ativa, né? É a melhor, melhor imobiliária aí da cidade, né? Isso eu posso dizer por vários motivos, né? Mas a gente indica, com certeza, até pela questão burocrática, a gente sabe que hoje a imobiliária, ela segue, não digo todas, né? Mas a nossa, com certeza, ela segue um padrão mais exigente do que se você for fazer uma locação por conta, né? O proprietário. Então, a gente tem aí vários passos que garante e exige um pouco mais do locatário e que acabe inibindo algumas pessoas, né? E pro locatário, né? Quando ele for alugar um imóvel, a questão da vistoria, ele fazer aquele pente fino lá no início, né? E é muito importante que esse locatário, quando ele está no imóvel de uma outra pessoa, que ele vai fazendo durante esse contrato essa manutenção do imóvel, né? Porque aí chega lá no final, ele não precisa se descabelar fazendo muitas manutenções, né? Por exemplo, estragou alguma coisa, ele vai lá e já conserta, né? Tem pessoas que deixam lá no final, vou deixar. Chega no final, vai acumular, não adianta, né? E quando ele desocupa, tem muitos locatários que acabam deixando muita coisa dentro do imóvel, né? E eles acham que a gente vai lá fazer isso, né? Por exemplo, eu vou te deixar uma lâmpada. Cara, né? Tipo, não é nós que vamos trocar, a gente tem que contratar alguém. E ninguém vai fazer isso de graça, né? Deixou lá deixei só um guarda-roupa. Não é, cara. Tudo tem custo, né? Então, às vezes, você consegue negociar um valor menor. Então, a gente vai ter que contratar alguém para tirar. Não é nós que vamos lá e vamos colocar, né? Não compete a nós fazer isso. Então, manutenção é muito importante que o locatário faça e no final que ele tira tudo que ele tem que tirar de dentro do imóvel, né? E que de preferência ele faça essa manutenção, porque se nós tiver que fazer, com certeza vai sair mais caro, porque a gente vai contratar alguém e a gente não vai olhar preço, né? A gente vai chamar, óbvio que a gente sempre tenta ter parceiros que tenham valores melhores, né? E assim, a gente tem parceiros que fazem um valor melhor para nós, mas você negociando com o prestador é melhor do que eu negociar para você. É que você sabe até onde vai ter o bolso também, né? Exatamente, então, exatamente, né? E claro que se você fizer, a gente vai fazer uma vistoria após a tua manutenção, né? Ela também tem que ser feita dentro daquele padrão que estava antes, né? Não adianta fazer uma pintura lá com uma tinta quase que transparente que não vai passar na vistoria, né? Também não adianta sair tão barato, que o barato às vezes sai caro, às vezes tem que fazer 2 vezes, né? Não, legal. Sara, obrigado. Fica a dica aí para você que está alocando seu imóvel, você que está alugando alguma sala comercial, alguma casa, as dicas aí da Ativa para vocês. Sara, obrigado mais uma vez, tá? Sucesso a todos vocês lá, muito trabalho, muito dinheiro para esse ano aí para vocês todos. Eu que agradeço sempre estar aqui, né? Participando aí e trazendo assuntos que são importantes aí para a parte de locação. Legal, nosso muito obrigado também a todos vocês. Lembrando que esse programa tem um oferecimento todo especial de Ativa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon,
Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, através do nosso site. Fique sempre ligado conosco e com certeza aqui você sempre terá a melhor informação. Até a próxima.